Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui iniciando nossos estudos. Hoje nós estamos falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes da gente dar início aos estudos, vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente iniciar. Vilmar? Paz do Senhor. Vamos lá. Pai amado, querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Quero pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados, Pai, que o Senhor venha redimir todos nós, Pai. Sim, Pai, abençoa, Senhor, esse estudo bíblico, Pai, que o Senhor possa estar iluminando nossas mentes, Senhor, para que nós possamos estar entendendo e praticando cada vez mais a sua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então vamos lá. A gente começou, né, domingo passado, falar sobre Coríntios. Então aí a parte 2, né, a gente vai dar início hoje. Então a gente está vendo aqui na estante, né, que é a segunda carta aqui na sequência aqui da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa sequência das cartas também. E aí, essa primeira parte, que a gente chama de introdução, a gente está falando de várias coisas, a gente está contextualizando, entendendo, para a hora que a gente começar a leitura, como a gente sempre faz, né? A gente já aprendeu bastante de história, de momento, dos personagens, dos locais, né? E no domingo passado, a gente falou das viagens missionárias, né, para a gente entender, né, onde se passa tudo isso. A gente falou das regiões, a gente falou um pouco de Corinto também, né? A gente mostrou aqui as regiões, né, para a gente gosta de mostrar aqui esse desenho, né? Onde para a gente entender, né, as regiões e os locais onde ficam lá, onde aconteceu as viagens missionárias de Paulo, né? A gente já falou sobre isso, né? A Europa aqui em cima, tem aqui Itália, Roma, né? Grécia desse lado, Turquia desse lado, né? E a gente mostrou aqui as cidades envolvidas nas viagens de Paulo, né? Que a gente mostrou essa figura aqui, não dá para entender bem, mas era só para a gente fixar, né, entender que houve 3 viagens missionárias e uma viagem para Roma, né? Essas 4 viagens aqui de Paulo, né? A primeira foi menor aqui nessa região, a segunda foi esse roxinho aqui que pegou toda essa região aqui, né, que a gente também já falou, e a terceira também muito parecida com essa, né? Depois aqui a viagem de Paulo para Roma também era mais para a gente, questão didática aqui para a gente, né? E aqui Corinto aqui embaixo, né? Só para a gente reforçar. E aí a gente falou, só para recapitular um pouco, a gente falou que foi na segunda viagem missionária que Paulo se fixou lá em Corinto. Então, na segunda viagem, ele criou lá, ele, né, constituiu a igreja em Corinto. A gente viu por que ele escolheu Corinto também, a gente viu que era uma região bastante... onde tinha muita gente passando, era uma região de passagem, a gente viu isso, né? A gente viu também que era uma cidade, apesar de ser próspera, espiritualmente ela era quebrada. A gente viu que era uma cidade com muitos tipos de pessoas, muitas crenças, passava muita gente por ali, né? Então a gente viu que ali era uma cidade muito religiosa, mas tinha vários tipos de crenças, de religião, enfim. A gente falou que do templo de Afrodite, também falamos de Asclépio, que era o deus da cura, falamos de Apolo, enfim.
E aí, isso daí ia dificultar, obviamente, né, aquela minoria cristã que estava ali dentro. Então, quem aceitou Jesus, né, o pessoal cristão ali daquele momento, daquele cenário, eles iam ter, sim, um pouco de dificuldade de viver ali naquele meio, né, aquelas influências, enfim. E até foi por isso que a gente vai ver a partir de agora, né, os questionamentos que eles fizeram para Paulo, para ele, para que fizesse com que ele fizesse essa carta para orientar, né, a igreja, a orientar as pessoas, enfim. Esse desenho aqui, né, que o Edgar fez, ficou bacana, assim, um desenho bem mais interessante aqui da gente olhar lá a Corinto. A gente não mostrou domingo passado, mas só para a gente, né, reforçar, né, que Corinto ele fica aqui no sul aqui, e o canal de Corinto, aqui onde tem essa passagemzinha aqui, é que era, né, um local aqui de muito trânsito, né? Ó, Atenas está aqui em cima. E Éfeso, que também é um lugar que a gente vai conversar também, porque foi lá que Paulo estava quando ele escreveu a carta, né? Então a gente já viu que na segunda viagem missionária, Paulo aqui em Corinto, ele fundou a igreja. E na terceira viagem missionária, quando ele estava aqui, é que ele escreveu essa carta que nós vamos estudar, que nós estamos estudando, né? Então, esse desenho aqui está bem mais limpo, bacaninha, né, da gente entender. Antes de ter esse corte aqui, esse canal aqui em Corinto, mesmo assim o pessoal pegava lá as embarcações e passava por outro lado, né, através de tocos, de rodas, né, era mais fácil, né, transportar um barco de um lado para outro aqui, mesmo que ainda não era pela água, né? Imagine, Marcelino, fazer 6 quilômetros disso, né? Já esse pensou movimento, colocar os troncos lá, né, de cedro que eles colocavam lá, né? É. E aí eu puxando até, né? É bem complicado. Você sabe que eu fazia isso aqui lá no meu sítio, Edgar. Eu punha, quando a gente ia mover algumas coisas, claro, perto, né? A gente ficava lá. Um fica tirando aqui os troncos de trás e pondo lá na frente, e outro fica empurrando. E assim vai indo. Esse princípio não pode ter muita subida, viu? Eles utilizam isso até hoje para carregar máquinas, para você ter uma ideia, nas fábricas. Quando você vai colocar uma máquina do caminhão para a fábrica, se ela é muito grande, eles deslizam por troncos mesmo, por coisa assim, ainda até hoje, né? Até hoje, Então, e aí, então, aqui essa foto aqui, né? Aqui já está feito o canal de Corinto, né? Já está aqui o risco, né? Até brinquei, falei que é fundo para chuchu, né? Se fosse fazer isso na pá. De água tem 8 metros, parece que eu li isso, 8 metros, e a profundidade aí vai variar dependendo da montanha ali, né? Mas certo. Foi bem complicado. O Nero tentou, né? Não deu tempo, mas ele tentou fazer isso na época dele. Ele era meio doido mesmo, né? A ideia era boa, né? Mas os equipamentos, né? Faltou uma... Mas tem fotos, eu andei pesquisando, tem fotos, tem, né? Muitos desenhos e as primeiras fotos que existiam na época, né? Da construção foi bem precário também, né? Quando eles fizeram isso em 1800, né? Isso foi bem precário. Então não foi fácil mesmo para a civilização mais, né, contemporânea, mais moderna, né? Entendi. Bom, e aí, então, a gente já falou sobre a segunda viagem, a gente já olhou bem a região, né? Já falou sobre Corinto, Paulo fez a igreja lá, e agora a gente vai falar do momento da carta, tá bom? Então, a gente vai falar aqui o local, a data onde ela foi escrita, depois a gente vai falar um pouco do contexto, do cenário que estava acontecendo na época e por que Paulo estava escrevendo aquilo, e por fim, aqui do nosso módulo de introdução, a gente vai dar um resumo do conteúdo da carta, né? A gente vai falar o que tem na carta, a gente tem aqui dentro do nosso material isso, o que tem dentro da carta, de que se tratam esses capítulos. E aí, terminando essa introdução, é que a gente vai começar a leitura
e aí a gente vai ver o detalhe e as mensagens, o entendimento, que vai ficar muito mais fácil para a gente entender o que está escrito na carta, tá bom? Então, vamos falar um pouco do lugar, da data, né, onde que ela foi escrita. Então, a gente já viu que o Paulo ele escreveu essa carta ali entre os anos 54 e 56, quando ele estava em Éfeso. Então, como é que a gente sabe que ele estava em Éfeso e que era a terceira viagem missionária dele, né? Então, a gente vai ler aqui uns trechos da Bíblia onde a gente confirma essas coisas, né? Então, é importante a gente entender isso para a gente entender o contexto. Então, a gente sabe que ele estava em Éfeso porque na própria carta, se a gente for ver, na própria carta, lá no capítulo 16, que é o último capítulo dele, né, lá do versículo 5 ao 8, eu até vou ler aqui rapidinho para a gente. Na própria carta ele diz que ele está em Éfeso, né? E lá nesse capítulo 16, que é o último dessa carta, ele está falando dos planos dele e ele fala, então eu vou continuar aqui um tempo em Éfeso. Quer ver? Eu vou ler rapidinho. Ó, lá do 5 ao 8 é onde ele fala dos projetos dele, lá da intenção dele. Ele fala assim, ó, a partir do 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Irei ter convosco, ele está falando, óbvio, para os coríntios, né? Irei ter convosco por ocasião da minha passagem para a Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem, pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo convosco, se o Senhor assim o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Então, tá vendo? Tá confirmando. Então, vou continuar aqui em Éfeso até o Pentecoste, tá bom? Porque uma porta grande de oportunidade abriu aqui para o trabalho e tal, e há muitos adversários. Quer dizer, então está falando, estou ocupado, tenho uma coisa importante para fazer, então agora eu não posso ir aí, porque eu não tenho tempo. Mas quando eu estiver lá na minha viagem para Macedônia, eu tenho nos meus planos ficar um tempo com vocês aí. Então, vamos dizer assim, então segue a carta aí, faz, né? Segue a carta aí com as minhas orientações. Mas agora eu não posso ir aí, vocês estão, né? A gente vai ver em que momento eles também estão pedindo algumas orientações. Mas aqui só para a gente confirmar que Paulo estava mesmo lá em Éfeso e escreveu para o pessoal lá de Corinto. Então, e quanto tempo ele ficou ali em Éfeso? Em Éfeso ele ficou 2 anos. Como é que a gente sabe que lá em Éfeso ele ficou 2 anos, né? Lá em Atos 19:10 tem isso. Lá em Éfeso 19:10, lá em Atos está dizendo no capítulo 19 que ele está lá em Éfeso. Conforme eu falei, a gente de vez em quando vai ler alguns trechos de Atos. Por quê? Atos é a história. Conta a história né, depois de Jesus. O que aconteceu, os apóstolos, a história de Paulo está lá, a história. Aqui, que a gente está fazendo nos nossos estudos, nós estamos falando das cartas que ele escreveu. Mas é muito importante, às vezes, a gente entender a história para entender os porquês das coisas. Por isso que, de vez em quando, a gente vai lá em Atos. Então, lá em Atos, por exemplo, a gente vê que ele ficou 2 anos. Lá em Atos 19 está dizendo, ó, no versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Importante aqui salientar, Éfeso, vou até voltar um pouco aqui aquele desenho, ó, aqui, ó. Só focando, tá vendo Éfeso? Ele tá aqui do lado direito, né? Tá aqui do lado da Ásia, né? Importante a gente também ficar com esse mapinha na cabeça por causa disso, né? Marcelino, ele tem aí quando ele está nessa região, é uma região estratégica, né? Ele tem... Exato. Também, ele vem ali aquela região da Turquia, né? Que é uma região também super próspera e super visada
pelos que passavam por ali, né? Eles passavam para fazer seus comércios e tudo que vinha das Índias, da região, né? Do Isso, daqui Extremo desse lado Oriente, direito, ó. tudo que interessava para o Império Romano, demais, que tinha valor e que eles não tinham como produzir, né? As especiarias, aquilo tudo que vinha de longe. Ó, o Império Romano do outro lado. Eles tinham até, por exemplo, na região aqui da Palestina, que a gente fala hoje, né? Aquela região ali mais oriental, e eles tinham produção de betume, de xisto, disso, daquilo, que eram coisas utilizadas lá no Império Romano e que eles não tinham como produzir. Imagine que tinha lá as tochas lá, que tinham algumas coisas que eles tinham que impermeabilizar e tal, e eles não tinham esses recursos. Isso tudo vinha do Oriente. Isso era essencial para eles poderem utilizar para fazer os instrumentos deles, né? Então eles tinham que trazer do Oriente. Era uma região que possivelmente, provavelmente Paulo conhecia pela importância, né? E ali era um lugar de difundir todo o evangelho, né? E outra coisa também que como ele fazia suas tendas, né? Ele era né? Ele produzia isso, né? Secularmente, vamos dizer assim, vai, né? Ele tinha sua produção também, ele fazia. Depois a gente vai entender ali ele com Priscila e Áquila também fazendo esse tipo de artefato, fazendo lá o trabalho de tendas, de velas dos barcos, né? Então, eles faziam isso. E ali tinha procura era grande também, né? Tanto ali, como ali em Corinto também, e em Roma, né? Também, né? Então, esses lugares eram lugares também que ele tinha como subsistir, como viver ali, né? A subsistência dele ali era importante para poder manter, né? Para se manter e poder levar o evangelho também, né? Então, eram lugares estratégicos, né? A gente vai ver que Paulo foi sempre estratégico, né? Ali como, né? Um cidadão Então, romano, vamos dizer assim, né? Tal, né? é. Então, em Éfeso, que era onde ele está, né? E ele escreveu na terceira viagem missionária, e é legal porque, ó, em Atos 18, no capítulo 18, em Atos, ele está mostrando, né, que Paulo estava lá na sua segunda viagem missionária, né? Lá no finalzinho da segunda viagem missionária dele, ele, ainda no capítulo 18, depois ele mostra aqui lá no 23, começa a terceira viagem. Então é bacana a gente ver, né, quem tiver um tempinho de olhar lá em Atos, a caminhada de Paulo. Por quê? Porque nesses capítulos falam onde ele estava. Aqui, então, ele fala que na segunda viagem ele estava lá em Corinto. Aqui fala também, depois de lá, ele foi para Éfeso, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 18, lá no final, no versículo 24, ele já está falando, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso. Então, fala que Paulo estava lá. Inclusive, né, Edgar, né, falando um pouquinho lá de Éfeso, até você também falou de Priscila e Áquila, tem uma parte aqui que fala, né, sobre um judeu lá de Alexandria que chamava Apolo, que ele era, está escrito assim, homem eloquente, poderoso nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, foi fervoroso no espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus, né, o Apolo. Sim, Né? cuidado ao estudar Apolo, ver o Apolo, porque tem o Apolo, que era o deus grego, né, Isso, deus do sol, exatamente. A o gente deus do falou de sol, Apolo o aqui. deus das artes, e aí a gente confunde, mas é aquele Apolo grego? Não é, não. Não, aquele é da história grega lá, né, dos deuses gregos. Cuidado, esse é outro Apolo. Esse é o Apolo. Não, inclusive, né, você, que nem está aqui escrito ainda, continuando, ó, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus, né? Então, esse momento aqui de Atos, né, que está falando de Priscila, Áquila, de Apóstolos, eles estão lá em Éfeso, tá bom? Então, é na terceira. Então, tá confirmado que é na terceira viagem de Paulo que ele vai estar lá em Éfeso, que ele vai escrever a carta. Fala, esse Apolo é um que a gente vai também, durante os textos, a gente vai deparar com ele ali. Ele era um orador, ele era egípcio, né? E ele também tinha um desenvolvimento, né, intelectual, e aí ele também tinha facilidade
ao falar, a proclamar o evangelho, né? Então, ele era muito... seria um grande pregador de hoje aqui, então por isso que criou lá, depois a gente vai ver as divisões também, né, mais para frente, Isso. porque ele era, vamos dizer, brincando assim, ele era o cara, né, ele era o Isso. Ele pregador, tinha seguidores. pensa num grande pregador hoje, dos tempos de hoje, então o povo corre atrás, quando fala que tal pregador está em tal lugar, o povo vai de a pé 3 dias na chuva, no frio, para ver o pregador, né? Talvez, até uma crítica aí, talvez muitos seguem esses grandes pregadores e esquecem de É, Jesus até. Não, o é. grande cara é o Apolo. Mas e Jesus? E Não, o e cara um é o dos Apolo. ensinamentos, né, Edgar? Um É, dos ensinamentos que a gente vai conversar nessa carta fala justamente sobre isso. sim, depois. Paulo explica, e a gente vai ver isso na carta, né? A gente Ele vai fala, tome ver, cuidado com isso. cuidado, porque a gente vê isso aí secular, né? Vê nos dias de hoje, entre o governo, né? Eu sou de tal governante, eu sou de outro, não, eu sou de tal candidato. Não, calma, todos precisam estar unidos para escolher o melhor para que ele venha governar o país. Não se preocupem com, eu sou do Corinthians, eu sou do Palmeiras, eu sou do um, mata o outro porque é de uma facção diferente, ou do grupo diferente. Não, nós somos É todos isso de aí. Cristo. Então, nada de eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, calma, somos de Cristo. Né? A gente vai ver É isso isso muito aí. aí durante os textos. Né? Então, É, muito cuidado, né? Vamos seguir, vamos seguir. isso. Então, é muito legal essa carta de Coríntios, né, pessoal, que a gente está falando, que ela é focada em ensinamentos para a igreja, e realmente é, né? Apesar de ser em um outro tempo que a gente vive, os ensinamentos vão ser os mesmos, vai servir muito para a gente aprender bastante coisa, né, na nossa igreja, tá bom? E aí, bom, aqui continuando, Paulo, claro, para escrever essa carta, ele conhecia bem o Corinto, porque a gente já falou, porque ele fundou a igreja ali, em 51 ou 52, durante a segunda viagem missionária dele. A gente já viu isso, né? Então, até colocamos aqui que lá em Atos, né, a gente tem essas passagens, a gente leu essas passagens, né, para confirmar que ele conhece muito bem. E aí, por que ele escreveu essa carta? Aí vem aquele, né, que a gente vai explicar. O que aconteceu? Ele escreveu porque ele estava atendendo alguns questionamentos, algumas perguntas que o pessoal estava fazendo para ele. Porque eles estavam tendo problema. Lembra que a gente falou assim, pô, é um lugar difícil lá? Ele fundou a igreja, ficou lá 1 ano e meio, mas aquele ambiente, aquele momento, aquela religiosidade diferente em vários aspectos, aquela cultura de cada grupo, ela iria sim influenciar negativamente e isso poderia trazer problemas. E nesse momento ele está recebendo, né, algum questionamento, Paulo, nós, né, estamos tendo isso, isso, isso. E aí ele vai escrever essa carta dizendo, pessoal, é o seguinte, eu até mencionei aqui na própria carta, no capítulo 7, no primeiro versículo, ele fala assim, ó, só para a gente entender que o intuito da carta era esse mesmo, no próprio capítulo 7, ele já começa falando assim, ó, no versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas blá blá blá, e aí ele vai. Não quero focar aqui o tema ainda, que a gente já vai falar, mas só para mencionar que, quando Paulo fala quanto ao que me escreveste, ele está querendo dizer o seguinte: está falando, ó, recebi algumas informações, vocês me escreveram, me contando, me pedindo algumas. Fazendo alguns questionamentos, e eu estou respondendo. Então, esse é o intuito da carta, né? Vai responder um monte de problemas que eles estavam tendo, e a gente vai ver que esses capítulos são divididos em problemas, e a gente vai abordá-los um por um aqui, quando a gente começar a leitura, né? Sereno, só um comentário rápido. Tem um detalhezinho ali nas cartas, você vai encontrar muito em cartas de Paulo, que ele era bem. Ele cuidava dos detalhes e a questão do início da carta, toda a boa parte das cartas de Paulo começam falando o nome dele. Você vai encontrar Paulo, apóstolo Paulo, tal, 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 tal. Ele iniciava com isso, porque nessa época você tinha a abertura dos rolos, eles escreviam em rolos gigantes, não é como um papelzinho que você tem hoje, não, era né, não é um e-mail que você digita,
WhatsApp. Antes, um WhatsApp. Não manda um zap, você já sabe quem é. Não. Então, quando ele mandava esse WhatsApp dessa época, né, que era né, não era nem WhatsApp, ele mandava esse e-mail, né, ou esse arquivo, né? Quando ele mandava esse arquivo doc.doc lá para eles, né, de Word, aí o que acontecia? Ele abria com o nome dele, porque imagine chegavam lá 3, 4, 5 rolos da carta de Paulo, né, porque é uma carta longa, extensa, tal, né? E aí a pessoa falava, quem está escrevendo? Né? De quem? Qual autoria disso tudo? É verdade que é de Paulo isso? É de Paulo, sim. Cadê? Não estou vendo o nome de Paulo. Então ele já colocava eu, apóstolo Paulo, tal, 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 tal. Então ele já iniciava com o nome dele. Quando abriu o primeiro rolo, já tinha o nome dele na carta. E isso dava as credenciais para, né? E a credibilidade para ler o resto da carta. Porque chegava, e até aí, vamos dizer, Timóteo estava chegando, chegavam com a carta e eles falavam, puxa, é dele mesmo? O povo era, né, triste lá, né, era complicado Certo, lá, o povo lá. verdade. Então ele falou, vou escrever aqui meu nome logo de cara, porque eles já me conhecem, né? Então, Não era fake news. não era fake news. Você pode encontrar aí algumas cartas de Paulo que também começam, eu, Paulo, apóstolo, tal, e já vai, sabe, direcionando para quem? Para os santos da igreja. Ele já vai direcionando para aqueles que são santos na igreja, que somos, né, os nós aqui que buscamos santificados, né, por intermédio de Jesus Cristo. Então ele já começa, por isso a gente estava falando sobre santificação antes de estudar essa carta, porque é muito importante, ele sempre fala isso para os santos. Essa carta é para os santificados, é para aqueles que seguem a Cristo, aqueles que... Então isso é legal, né, assim a gente se preparar para uma carta dessa, sabendo que você também é santo, né? E que você está nesse processo de santificação, né? Isso é bem interessante também. Exatamente. Muito bem colocado, Edgar. Uma outra coisa interessante aqui, é que lá dos Coríntios, né? Que a maioria era gentil, não era os judeus convertidos, a maioria lá eram os gentios, né? Então, a gente vê aqui, na própria carta, no capítulo 12, no versículo 2, né, a gente vê que, quando ele está falando lá, ele fala assim no versículo 2, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, tal, tal, tal. Ele está falando o quê? Pessoal, que está... Esses santos que o Edgar falou, que são os convertidos, né, para cristão, a maioria era gentil. A gente nota isso. Só que também a gente vê que também tem judeus também que tinham aceitado o evangelho, aceitado Cristo. Nessa época aqui, no próprio capítulo 18, quando está falando, que a gente, lá de Atos, que a gente está falando da história, eu até coloquei aqui, ó, no capítulo 18, do 4 até o 6, quando Paulo estava lá em Coríntios, estava dizendo assim, ó, todo sábado discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus quanto gregos. Então, assim, Paulo, ele focava nos gentios, mas também nos judeus. Então, aqui fala que a maioria é gentios, mas tem alguns judeus também que se converteram para Cristo. Inclusive aqui, no próprio capítulo 18, né, que fala bastante de Paulo lá em Coríntios, por isso que é legal ler Atos, né? Lá no capítulo 18 fala bastante disso, né? Lá está falando sobre o Crispo, que é o chefe da sinagoga, né? É o 18:8, né? Ó, deixa eu dar uma lida aqui no 18:8, está escrito assim, ó. Mas a Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, a gente está vendo aqui na história, lá em Atos, quando Paulo estava em Corinto, o que aconteceu lá com o chefe da sinagoga, ele também se converteu, né? Então, o que é bacana aqui a gente ver também que a minoria lá em Corinto era cristão, porque tinha aquela miscelânea de cultura, crenças e religiosidade, né?
Sim, Então, o trabalho foi forte ali. lá o que predominava lá eram os egípcios, você tinha ali romanos, egípcios, você tinha sírios, você tinha os judeus, tinha muito sírio ali, né, que vinha daquela região do norte daquela região norte da África, eles subiam naquela região e iam direto para lá, onde eles conseguiam fazer, né, o transbordo ali né, de materiais, de coisas, então eles conseguiam trazer coisas da Europa por aquela região, né, tanto de Éfeso como de Corinto. Então eles acabavam se estabelecendo ali, né, montando seus comércios, né, suas tendas ali, né? Então você tinha egípcios, você tinha romanos, tinha judeus também, né? Que Sim. fugiram lá quando Cláudio lá falou, sai daqui, né? Não quero um judeu aqui em Roma, né? Então eles fugiram de lá, falou, sai daqui. Para onde eles foram? Foram para os lugares onde conseguiriam sobreviver, né? Que era essa região mais próspera, tal, né? Grandes populações, com grandes, né? E aí eles fugiram de Roma e foram para essa região. Então tinham muitos judeus ali, né? Meio, né? Escondidos, mas também alguns já a maioria convertidos, né? Porque fugiram por estarem falando de Jesus ali. Então você vai encontrar egípcios em quantidade também. Por isso também uma região próspera. Imagine a cultura grega, né, helenista, super desenvolvida, egípcio também desenvolvido na parte intelectual, né, no conhecimento de construções e tudo mais, naquela região. Aí você tinha ali sírios que tinham a facilidade no comércio, né, e a facilidade em comprar e vender e comercializar, né? Então era uma região que estava, como diria, bombando ali na época, né? Tanto Éfeso, Coríntios, como Roma, né? Roma era a capital do mundo na época, né? E esses vinham como grandes capitais. Se você tivesse que falar sobre as grandes capitais da época, seriam essas aí. E as grandes do Oriente lá, que estavam bem no extremo Oriente, que tinham uma particularidade diferenciada que não estão na Bíblia por uma questão de que não se colocavam, né, predispostas a ouvir o Evangelho. Elas estavam fora, né, e estavam vivendo uma vida diferenciada lá, né. Mas a gente depois de um tempo vai ouvir que o Evangelho vai chegar até lá, né. A gente ouve hoje, né, chegando no extremo, né, na região mais oriental das terras aí, né. Não, e Éfeso, né? Porque a gente está comentando aqui, né? Ó, o Vilmar colocou aqui, sem esquecer, a filosofia da época, assim, racionalista, é verdade. A gente está vendo que Éfeso é onde ele está, e a carta é para Corinto. Então, nós estamos aprendendo dos dois lados para ficar bacana mesmo, né? Então, aqui em Éfeso, ele está no extremo, na direita, no Oriente, né? Inclusive, tem uma observação aqui bacana também, Edgar, né? Que você já tinha mencionado, mas só reforçando, né? Eles se reuniam não nos templos, nas igrejas, eles realizavam os cultos em casa mesmo, né? Inclusive, na própria carta aqui, lá no último capítulo, falando de novo lá no 16, né? Lá no último capítulo, quando ele vai fazer as saudações, né? Lá no versículo 19, né? Ele fala assim, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam. Então, quer dizer, ele está aqui perto da Ásia, falando para o pessoal de Corinto. Ele está em Éfeso, aqui perto da Ásia, falando, pessoal, a igreja da Ásia vos saúdam no Senhor, tal, tal, tal. Aí ele fala Áquila, Priscila, né? E bem assim, a igreja que está na casa deles. Eles se reuniam em casa. Os cristãos se reuniam, faziam cultos em casa, né? Então, inclusive porque naquela época os grandes templos ali eles estavam voltados para os deuses gregos, pagãos, né? Pagãos, os gregos que cultuavam o deus do sol, o deus da fertilidade, da cura, né? E isso é um alerta para a gente também hoje, né? Porque a gente até, de uma maneira maquiada, a gente até acha, não, mas aquela igreja é de Cristo, aquela igreja é tal, mas muitas estão voltadas simplesmente para que arrecadem dinheiro baseado em cura, baseado em prosperidade, baseado em que você tenha intelectualidade, que você aprenda só, mas está longe de Cristo. Cristo não entra naquela igreja praticamente, né? Ela está voltado para que, se eu entrar lá, eu vou ter 12 carros na garagem, eu vou ter 5 aviões jato, não sei o que lá, tal. Então, assim, a prosperidade vem antes de Cristo, né?
E teria que vir Cristo, e aí possivelmente essa prosperidade que falam, se não, não, né? Então a importância que é dado para algumas igrejas à prosperidade no sentido material é muito forte, e o povo quer isso, né? O povo que não conhece a Cristo de verdade quer essa prosperidade. Então, ao ouvir que se eu for no templo da prosperidade, lá ao grego, ouve, se eu for no templo da prosperidade, eu vou conseguir 5 bigas, 18 não sei o que lá, 4 5 togas não sei o que lá, e linho, e pronto, é lá que eu vou. Se for no tempo da cura, se eu for no tempo da cura, eu não vou ter mais a doença tal. Então, assim, ele não busca Cristo, não conheciam, né? Mas muito hoje em dia tem isso, né? De buscar a igreja e o que ela oferece, e não a Cristo. Então, até muitos estão buscando a cura. E também podem buscar a cura, mas venham a conhecer a Cristo. Isso, através de Jesus. Então, assim, não que uma pessoa que vá buscar a prosperidade numa igreja que só prega prosperidade não possa conhecer a Cristo lá dentro. Pode. E pode se converter. Mas isso não é a essência da coisa. Que isso esteja bem claro, né? Você não vai viajar 15 quilômetros para ir na igreja de um tal pastor para buscar só a cura daquele tal pastor, né? Que você vai lá ouvir a palavra de Deus. Né? E isso é essencial para a gente. Né? Exatamente. Bom, e aí, eu coloquei aqui também uma telinha, pessoal, só para a gente também entender que a ordem que está as cartas na Bíblia, ela está numa ordem de tamanho, né? Então, ela não está numa ordem de data, de quando ela foi escrita, tá? Só para a gente enfatizar isso, né? Por quê? Até fiz aqui um comparativo, né? Aqui é como é que está na nossa estante, né? Uma da sequência da outra. Mas se a gente for olhar aqui, a primeira que foi escrita aqui é para Gálatas, né? No ano 51 foi escrito a Tessalonicenses 1 e 2, enfim. E a gente está falando aqui de Coríntios, lembra que a gente falou que ele está lá em Éfeso, nesses anos de 54 a 56, ele está escrevendo para Coríntios. Então, a gente está vendo, né? A gente já estudou Romanos, por exemplo, mas ele escreveu depois, né? Então, também é só para a gente deixar claro, né? Que se a gente for pegar aqui no tempo mesmo, na sequência do tempo, a disponibilidade ali, ou a disposição das cartas, ela é outra, tá? Por isso que às vezes a gente fica falando das datas, de tudo, para a gente... não é muito fácil, às vezes, eu me confundo às vezes, né? Por isso que eu gosto de ficar olhando o mapa, data, essas coisas, porque às vezes eu me confundo um pouco, né? Mas aí a gente vai lá em Atos. Em Atos a gente tira muitas dessas dúvidas, né, Edgar? Porque lá é um livro histórico, né? É um livro histórico que nos ajuda. Atos são as referências que a gente precisa para entender essas cartas, praticamente, né? A sequência toda. Tudo remete para Atos. Atos, volta para Atos, porque lá tem datas, tem posicionamento, o que estava sendo feito. Então, a gente, quando a gente está fazendo esse estudo aqui para montar, para trazer, a gente vê que realmente é bacana essas informações que a gente coloca aqui para contextualizar. Muito bacana, porque para a gente também é bacana. Bom, e aí a gente vai falar da introdução, nós vamos falar do último item. O que é o último item? É o conteúdo, o que tem na carta, tá bom? A gente tem, na verdade, o quê? É uma abordagem, pus aqui abordagem por problema, por quê? Porque são os problemas que o pessoal está passando na época e as orientações de Paulo, né? Então, por exemplo, a gente estudou Romanos. Romanos é uma coisa que... as orientações para a igreja tinha só uns 5 capítulos. A maior parte era ensinamentos, era teologia, era uma série de coisas falando, né, de conceitos interessantes e tal. Aqui é mais focado, aqui nessa carta para Coríntios, nos problemas que eles estavam tendo e as orientações de Paulo para isso, tá bom? Então, por exemplo, né, vou abordar aqui, ó. O primeiro problema que a gente vai
vai conversar na carta? É a divisão. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai explicar, ele vai falar sobre essas divisões, esses grupos, né, que a gente já falou um pouco, esses grupos, essas divisões da igreja, o que aconteceu e como resolve, né? Então, Paulo também, ele vai identificar e ele vai falar, ele vai orientar quais são as maneiras, o que a gente tem que fazer com relação a esse problema. E esse vai do capítulo 1 até o capítulo 4. No capítulo 2, no capítulo 2, não, desculpa, o segundo problema que ele vai tratar aqui, ele vai falar sobre imoralidade na igreja, que vai estar lá no capítulo 5. Então, o que acontece? Lá ele vai falar dos pecados que estão sendo cometidos. Muitas vezes ele vai falar, às vezes tem pessoas aí que estão pecando, então são piores que os gentios, como quem diz, você conhece a Cristo, você já aceitou e você vai fazer um pecado? O gentil que não conheceu ainda, que comete esses pecados. Então, a gente que já se converteu e já conhece, ele fala, pior ainda, como é que a gente já conhecendo vai pecar, né? Enfim, ele também dá umas orientações para a igreja, nesse caso, o que a igreja deve saber, como igreja, sabe? Tá bom, e aconteceu isso, um membro errou, e o que a gente faz? A gente não faz nada, você vai disciplinar? Não vai? A gente vai aprender isso, a gente vai discutir isso no capítulo 5. Ele fala assim, nós vamos disciplinar, não vamos? Para que serve a disciplina? É castigo, não é castigo? Como que se resolve isso? Vai ser bacana, hein? Vai ser bacana, a gente vai ver isso lá dentro. Marcelino, o legal é que ele descreve o problema e ele dá uma solução, uma resposta para aquilo. Porque às vezes você tem... as pessoas apontam o erro, e aí, o que eu devo fazer? Não sei. Entendeu? Então, é muito fácil você descobrir o que está errado. Descobrir o que está errado. Por exemplo, no Brasil, nós já sabemos o que está errado, né? Eu acho que todo brasileiro sabe o que está errado no Brasil, né? Questão de povo, né? De civilização. Só que a gente aponta o erro, mas e aí, o que a gente faz, né? Então, as soluções têm que vir atreladas à pergunta. O que é o problema é esse, a resposta é essa. E Paulo fez isso o tempo todo no livro ali, né? Por isso que eu falo, Edgar, que é muito importante essa carta para a igreja, porque a gente está vendo problemas reais que acontecem e as orientações, o que a palavra diz para que a gente corrija, para que a gente, né? É uma carta atual, né? É uma carta bem atual, principalmente para São Paulo. Principalmente para São Paulo, para a região, né? Para São Paulo, digo estado não, cidade de São Paulo, vai. Grande São Paulo, vai. Porque acontece muito, né? Tem muita coisa ligada, você acabou de falar, a imoralidade, a maneira de viver de uma forma errada, que acaba entrando na igreja. Né? Exato. Acaba entrando porque trabalhamos nas empresas seculares, vivemos, né? Então a gente acaba trazendo, né? Nas escolas, na família, que nem todo mundo é convertido. Então, alguns costumes acabam entrando na igreja por intermédio dos cristãos mesmo, né? Isso. E aí a gente nem percebe, daí um pouco você está fazendo uma coisa imoral até, você fala, puxa, mas isso não pode, sou livre, nós somos livres em Cristo, posso tudo, vírgula, né, cara pálida. Exato, Calma aí, né, posso Calma tudo. Aí. Vai trazer para a igreja, né? Exato, então, exato. Tem casos e casos, né, precisa tomar muito cuidado e ficar atento ao que está entrando na igreja hoje, né? Isso. De que maneira está entrando, porque nem tudo que reluz é ouro, né, precisa tomar cuidado, tem coisa que só tem brilho, mas olha, a consistência não tem. Então, cuidado, né? Cuidado. Então, na hora que a gente entrar na leitura... o pastor levantou a mão, pastor? Ou é impressão minha? Não? Tá só coçando a cabeça, né? Tá coçando com os cabelos. Né? Tá o cabelo tá atrapalhando aqui, ó. Né? Tá tirando a franja. Então, então, o que é legal aqui, né? Assim, a gente já está falando um resumo dos tópicos, porque é o conteúdo da carta. A gente já vai... Na hora que a gente entrar na leitura, a gente já vai entender, né? Então, por exemplo, lá no capítulo 6, ele vai tratar as brigas que tem entre os irmãos, e aí ele vai explicar também
Pô, o que a gente deve fazer com isso? Vamos levar lá para fora? Não. Vamos tratar aqui dentro ou não, né? Depois, no outro capítulo, ele vai tratar alguns problemas familiares, ou, né, o uso do corpo. A gente vai ver sobre esse problema também, como é que eles misturam, muitas vezes, a uma vida promíscua, não pode misturar com uma vida religiosa. Ele vai abordar esse assunto, e ele vai falar também de um momento que a igreja está passando sobre isso, e existe muito tabu que a gente precisa entender, e ele vem dar aqui uma lição para a gente, assim como o Edgar falou, que às vezes é um pouco difícil, mas agora a gente entendendo tudo, contextualizando tudo, vai ficar mais fácil da gente entender e tirar para a gente também esses ensinamentos. Depois, lá no capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai falar sobre os limites da vida cristã. Lembra que a gente conversou sobre isso lá em Romanos? Aqui tem uma coisa parecida nos capítulos 8, 9 e 10. A gente vai ler, a gente vai entender, e vai ser mais fácil, porque a gente já estudou isso em Romanos, quando ele disse isso para a gente. Eu posso fazer tudo, não posso, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou? O que eu posso comer, o que eu não posso comer? Nós vamos estudar isso aqui de novo, tá bom? Ele vai falar também no capítulo 11, a questão da celebração da ceia. Tem uma coisa interessante que acontece lá naquele momento. Tem uma coisa interessante, uma festa lá que acaba atrapalhando um pouco os conceitos cristãos, que antecede a celebração da ceia. Nós vamos ver isso no capítulo 11. A gente vai ver que a gente precisa se purificar para a gente poder participar da Santa Ceia, como o pastor sempre menciona, né? Examine o homem a si mesmo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 11. Lá no 12 até o 14, a gente vai falar sobre os dons espirituais, é outro assunto importante para a igreja, para a gente entender que são diferentes, cada um são diferentes, a gente precisa saber entender e respeitar, né? Vamos falar sobre, lá no capítulo 15, sobre a ressurreição. Está tendo muita dúvida, porque tem crenças e religiões diferentes, e isso às vezes dá uma misturada na cabeça do povo. Paulo vem aqui ensinar a gente nesse capítulo também, vamos entender essa ressurreição, que Cristo é a chave do entendimento da ressurreição. Enfim, e aí lá no último capítulo a gente vai falar sobre as ofertas também, né? Sobre a ajuda que a gente precisa para os irmãos necessitados, né? Lá na época também o pessoal era meio mão fechada, né? E Paulo está abordando esse assunto também, que é um assunto da igreja que a gente precisa ver. Então, tá vendo como essa carta é rica? Já subiu o reloginho aqui, que a gente vai cair daqui 6 minutos, 5 minutos, mas enfim. Então, essa é só uma introdução para a gente entender o que tem lá dentro, porque a hora que a gente começar a leitura, a gente já está embasado, né? Bom, quer falar mais alguma coisa? O Edgar, senão a gente passa para o pastor, né? Porque a gente tem aí pouco tempo agora. Pastor, antes que caia. Quer falar, pastor? Não, o que eu só quero dizer aqui que a gente fica observando, né, que Paulo, logicamente, escreveu com aquela preocupação. E essa epístola está mostrando a correção do comportamento, né? Então, vai mostrar o comportamento e a correção. O que temos que fazer? Não podemos perder esse estudo, né? A primeira palavra de você, logicamente, é uma coisa histórica, que é importantíssimo, né? É importante saber a situação que Paulo escreveu, onde que ele escreveu, né? Mas a partir da próxima, agora vamos ver, e é super importante, né? O livro de Coríntios mostra tanta coisa, especialmente o comportamento doutrinário, né? Aquele tinha um costume disso, daquele lá, aí ele fala, olha, aqui, ó, tal, nós não temos tal costume, né? Então, é interessante, interessante. Vamos agradecer a Deus, que já falta 3 minutos aqui, e não vou esquecer também de nós estamos orando pelo nosso Brasil, né? É muito importante, essa eleição é uma das mais importantes que eu já observei, pela própria situação que nós estamos vivendo, né? Eu louvo a Deus pelo nosso país, né? E que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando todos os eleitores para votar na pessoa dirigida por Deus. Amém? E hoje temos nosso culto de benção. Amém? Então vamos agradecer a Deus.
Pai amado, quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer por esse domingo maravilhoso, por essa grande oportunidade que nós temos de aprendermos mais da tua palavra. Continue abençoando a irmã Edgar, irmão Marcelino, e abra o nosso entendimento para entender a tua palavra assim como ela é. Obrigado por tudo. Leva-nos, Pai amado, para o culto de hoje à noite. E use, Pai amado, o grupo de louvor, a mensagem. Pai amado, que tenho certeza absoluta que o teu Espírito Santo estará pairado sobre a nossa igreja, Pai. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, a paz do Senhor. Fique na bênção. Senhor a todos. Bom domingo. Senhor a todos. Deus abençoe.